Sou fotógrafo, daqueles que têm a vida aborrecida de medir as luzes e de lidar com clientes e cobrar faturas e tratar as imagens no Photoshop e essas coisas todas. E depois tem esta parte da diversão, não é? Este escape sem sair da fotografia, que é a lumografia, que é bastante divertido. Eu comecei a me interessar por voltar a fotografar porque a minha infância toda foi registrada em filmes analógicos, porque não existia fotografia digital. E na transição da infância para a adolescência, as máquinas digitais começaram a aparecer e é uma fase da minha vida em que eu não tenho quase nenhum registro. Aquilo que acontecia é que acabava por se perder mais tempo na curiosidade de ver como é que ficou a fotografia, do que esperar pela surpresa, pelo resultado, e do que tirar fotografias, quer dizer, tirávamos fotografias, por exemplo, entre amigos na praia, ficávamos mais tempo a ver, como é que fiquei? Apaga porque não estou bem assim, não estou bem assado, não encolhi a barriga, não virei para o perfil certo, do que, quer dizer, a lumografia acaba por ser muito mais espontânea e as fotografias, curiosamente, acabam por ficar 10 vezes melhor do que na digital, em que temos controle sobre tudo, fica artificial, fica frio. Não é tão tirar e ver se gostamos ou não, é o que ficar, e é diferente, é nosso, e nós não estamos preocupados a ver se ela vai ficar bem ou não, vamos tirar e vai, pronto, é nosso. Uma coisa que eu não entendo na fotografia digital hoje em dia, mesmo com alguns dos meus colegas, é assim que fazem uma fotografia, a primeira coisa que fazem é ver se a fotografia ficou boa. Eu, pelo menos, como aprendi a fotografar com o filme, isto para mim não tem lógica nenhuma. Este inusitado, o casual, o inoportuno, o desconhecido, acho que exerce também um fascínio sobre as pessoas. Mesmo às vezes em que eu perdi todo um rolo de filme numa viagem, que eu não tinha levado câmera digital, eu sei quais foram as fotos que eu tirei, porque elas ficaram gravadas na minha memória. Exatamente. Claro que tem a desvantagem financeira do trabalho. Cada clique que se faz é um gasto financeiro que estamos a fazer, mas depois tem essa compensação. Eu comecei a fotografar com analógico há 6 ou 7 anos, um bocadinho mais se calhar, porque eu comecei com uma máquina analógica, depois passei para digital, comprei uma máquina digital, mas inevitavelmente voltei para o analógico. Para já, para aprender a fotografar era muito mais eficiente se começasse com uma máquina analógica. Depois, porque achei que o digital não me dava tanta pica como me dava o analógico, de ir roubar as fotografias, ficar à espera que elas cheguem, metê-las no álbum, essas coisinhas todas. E achei que o digital, não querendo dizer que cai no facilitismo, porque não cai, o digital tem muita coisa associada, mas para mim, para o meu gosto pessoal, o analógico é o favorito. O meu trabalho é na área das artes plásticas e cada peça que eu faça documento-a. E aí, essencialmente, nessas alturas, uso a digital. Vou para viajar, que é mais prático, é mais leve, é mais compacto. Sim, o analógico uso para fins mais nobres, quando a fotografia é a peça, quando a fotografia é um produto final, o analógico, sim. Eu herdei uma máquina fotográfica do meu pai, porque o meu pai é muito entusiasta de fotografia e tem uma série de equipamento lá em casa, que agora só usa digital e, portanto, o analógico passou para mim. E eu fiquei com uma Pentax K1000 e ele tinha uma série de lentes, eu fui usando, fui experimentando. Vê-se muitas pessoas a recuperarem as maquininhas que tinham em casa ou irem às feiras comprar máquinas analógicas para ver se talvez tenham percebido a tal aura, a tal alma da analógica. Também de certa forma há uma grande moda retro implícita na nossa sociedade. Toda a gente anda a reviver aos anos 80, aos anos 70, ou cada núcleo de pessoas tem os seus anos. Parece que toda a gente lhe deu uma febre qualquer de querer voltar ao analógico e utiliza-se coisas para parecer analógico numa fotografia digital, e acho que isso é relativamente curioso. É um vício, porque depois dá-nos sempre curiosidade de ver o trabalho dos outros e começamos a dizer, mas como é que ele fez isto? Como é que ele conseguiu este efeito? E então é tentar até conseguirmos também aquele efeito, às vezes saem coisas melhores. Acho que o analógico serve
para entusiastas da fotografia, não para pessoas que gostam de fotografia, mas para os entusiastas que ainda viveram a parte do analógico e que guardam essa recordação, e talvez para pessoas que tenham a curiosidade de saber como é que a fotografia é feita na sua parte técnica e que muito provavelmente com uma máquina digital não vão conseguir sabê-lo exatamente da mesma maneira. Eu acho que é muito mais excitante a espera e ver como é que as fotografias saíram. Eu, por exemplo, o ano passado, numa viagem a Madrid, tirei fotografias com a LOM, com a minha LCA, e não tinha reparado que esta parte aqui do cordel tinha ficado presa e a parte do rolo não tinha fechado bem, mas eu estive lá uma semana inteira, nunca reparei nisso. Só depois, quando dei as fotografias para revelar, é que o senhor me disse: olha, acho que as suas fotografias ficaram estragadas. E eu não acredito. E tinham ficado com um efeito super giro. Como isto não estava bem fechado, apanhou luz, então parecia que tinha assim uns raios de luz e a fotografia no canto ficou lindo. Uma coisa que eu nunca teria conseguido com uma digital, e foi por acaso. Então acho que o analógico me dá mais aquele gostinho de esperar pelas fotografias e será que ficaram bem, será que ficaram mal, será que eu aqui consegui fazer isto, se consegui fazer aquilo. Enquanto que o digital basta olhar e apagar e voltar a fotografar, fazer 30 tentativas para o mesmo resultado. É muito diferente você ver a fotografia no papel do que você vê numa tela do computador. Quando você revela e ela já está ampliada, pronto, parece algo material que é muito mais memorável, é como se o momento ficasse mais concreto. Quando passo para o papel, quando vejo o que fotografei no analógico, assim, qualquer atmosfera que se tenha passado na altura eu acho que é captado. Porque o invisível, tal como o silêncio no cinema é captado também. Imaginemos que é uma imagem em que estão 3 pessoas à mesa ou 3 pessoas num sofá e nenhuma delas fala. Esse silêncio vai ser captado com um gravador. Na fotografia, o que não se vê também é captado. A atmosfera acho que é captada também. Acho que é uma segunda visão. Acho que é a capacidade de eu conseguir ter visto isto e conseguir estar a mostrar-te a ti: eu vi isto desta maneira, interpretei assim e fiz este trabalho. E isto foi a minha visão daquela altura. E mostrei-te como é que eu vi aquela situação. E se calhar tu estavas ao meu lado e tu não viste nada daquilo, nunca fotografarias daquela maneira, mas estivemos as duas presentes no mesmo momento.